Então, pessoal, dando sequência nos nossos vídeos, agora o próximo procedimento vai ser uma edição condicional, né, das curvas de nível para apresentar melhor esse dado, né, para a gente continuar o nosso projeto. Basicamente, né, você tem aqui as leis que a gente acabou de importar, eu estava fazendo até alguns testes aqui, tranquilo. Bom, nós temos aqui as curvas de nível, que são dados vetoriais, e elas têm essa apresentação, elas são muito úteis, né, são produtos aí de trabalhos de topografia. Elas podem ser extraídas também por meio do SIG, né? Tem ferramentas de extração de contorno de dados raster, que essa imagem no fundo você também consegue obter. Só que no caso, os produtos topográficos são produtos, né, feitos em levantamento de campo, com altíssima precisão, e eles estão numa escala de detalhamento muito superior aos produtos que nós vamos obter em sensoriamento remoto. É claro que se você tiver um drone ou então algum dado LiDAR, você vai conseguir um produto de qualidade melhor, numa escala melhor, tá? No caso, não é o caso, essas curvas de nível foram obtidas no Topodata do INPE, né? Então elas vão ser utilizadas aqui para nosso procedimento. Primeiro a gente vai abrir a tabela de atributos. O procedimento padrão, né, para quem está iniciando, é botãozinho direito e abrir tabela de atributos. Muitas vezes ela não vai estar acoplada, né? Ela vai estar flutuante, né? Então uma forma de você deixar ela acoplada embaixo, eu particularmente gosto muito, então eu costumo vir aqui em configurações, opções, vai me abrir essa janela. Aqui você tem essa aba fonte de dados. Quem instala pela primeira vez, ela vai estar desabilitada, no caso vocês vão habilitá-la e dar o OK. Vai levar um tempinho, vai fazer uma leiturazinha, dependendo do computador, e ela vai automaticamente, próxima vez que você abrir a tabela, ela vai estar acoplada aqui embaixo, tá? Uma outra forma de abrir a tabela de atributos uma vez que está aqui marcado em azul, né, está selecionado, né, vamos dizer assim, você pode, nesse macro aqui mesmo, apertar. E percebo que também aparece um atalho, F6. Então eu posso clicar aqui e abrir. Uma outra forma é justamente, uma vez que já está habilitado, eu apertar o F6 direto no meu teclado e também eu vou abrir. A tabela de vocês vai estar com esse aspecto aqui, né? E nós vamos gerar uma coluna índice. Essa coluna vai me trazer informações se a curva ela é mestra ou se a curva ela é normal. As curvas mestras nos mapas topográficos, né, nas cartas, elas representam aquelas curvas de nível que vão dar uma representatividade visual para você, porque às vezes a densidade de curvas de nível ela é tão grande que se você tivesse todas em realce, vai ficar inviável você visualizar as outras feições. Então, normalmente as outras curvas, as normais, eles botam tons mais claros, quase que imperceptíveis, e as curvas mestras são aquelas mais bem marcadas. Então, nós vamos fazer isso, tá? Para começar, então, né, uma vez que é aberta a tabela de atributos, a gente pode vir nesse lapisinho aqui que ele representa a modo de edição. Você também pode clicar aqui em cima, mas óbvio, fica tudo mais fácil quando você já vai trabalhar na tabela de atributos, utilizar o que está na tabela de atributos. Bom, eu ativei, certo? Então a primeira parte que nós vamos fazer é utilizar essa outra função, que é a calculadora de campo. Uma vez marcado ele, nós vamos criar uma coluna chamada índice, sem caractere especial, nada de acento, nome de coluna, nome de arquivo, caminho do arquivo, sem caractere especial, ok? Dentro da célula da tabela você pode botar, se for o caso, botar nome com acento, espaço, não tem problema. Agora, coluna é problema, nome de arquivo é problema, tá? É a fonte de, assim, não vou dizer 90%, mas é muita coisa, muito problema mesmo. O tipo de dado, para dizer se é normal ou é mestra, nós vamos colocar como um string, tá? O tamanho do string varia, como a gente vai escrever mestra e normal, 10 é o suficiente. Tem gente que bota 20, 30, enfim. No caso, 10 para a gente já é o suficiente. E nós vamos colocar uma operação condicional, né? A primeira condição que a gente vai utilizar é o operador if, né? No caso aqui, nós temos aqui, eu acho que não fica em operador, fica em lógica, mapas geral, fuse, condicionais aqui é o if. Você pode usar aqui direto. Você vê que ele tem uma estrutura, né? Se a condição que você está colocando, ela vai te retornar esse resultado quando ele for verdadeiro. E ela vai te retornar um outro resultado quando for falso. Você vai dizer que resultado ele te retorna quando for verdadeira a condição. E você vai informar qual vai ser o resultado quando essa condição for falsa. Então a estrutura vai ser essa, o if e parênteses. E a condição, vírgula, o resultado que você quer quando for positiva, vírgula, o resultado que você quer quando for negativa, feche parênteses, tá?
Qual a condição que a gente quer? Eu percebendo aqui que está variando de 30 em 30, né? 810, 840, está ali 870, 900, está variando de 30 em 30. E eu vi que a densidade aqui está até boa, né? Sabe? Mas vamos fingir que está horrível. Então vamos botar uma equidistância de 60 metros para a curva mestra. Então qual que vai ser a condição? A condição vai ser, eu venho aqui numa coluna chamada campos e valores, aqui vai estar o nome de todas as colunas, como vocês podem ver ali, ó, FID, ID e Elevation, né? São o nome das mesmas colunas que estão aqui, então eu quero a coluna Elevation. Então se é Elevation, esse símbolo aqui, que a gente vê como percentual na linguagem de programação, no Python especificamente, né, ela vai te dar o resto da divisão inteira, certo? Então, por exemplo, vou dividir por 60, né, no caso, e ela vai ter que me dar 0, ou seja, dessa divisão por 60, eu quero que o resto seja 0. O que eu estou falando com isso? Eu estou falando que a minha elevação ela vai ser divisível por 60, ou seja, a cada 60 eu vou ter lá o índice sendo informado, não divisível em si, mas uma equidistância de 60 e 60. Eu estou garantindo essa equidistância de 60 e 60 com essa condição, tá? Vírgula, qual vai ser o resultado quando for verdadeiro? Eu vou dizer mestra. Ah, detalhe, não é com duas aspas, é aspas simples, tá? Duas aspas vai representar nome de coluna também. Isso é um detalhe que às vezes passa batido, tá? Mestra, parênteses sim, aspas simples. Depois, qual é que é a condição quando for falso? Vocês veem que vai mudando a seleção aqui, ó. Eu estou completando. Vai ser normal. Opa. Sumiu, né? Normal. Fecha essas aspas simples e fecha parênteses. Garantir a condição, tá? Uma vez executando, olha aqui que interessante. E eu vou perceber, olha, normal não é divisível, não dá o resultado inteiro por 60, divisível por 0, uma divisão certinha que dá o resto 0. Aqui já dá 900, com certeza por 60 vai dar. Então a gente conseguiu concluir. Vamos verificar isso agora no nosso mapa. Eu posso fechar a coluna de atributos, tá? Então eu posso também mandar salvar e sair do modo de edição. Com o botão direito, eu venho aqui em propriedades e simbologia, da forma que a gente fez com o outro. Eu posso também clicar com o botão direito, duas vezes no botão direto, vai rápido ali, só marcar aqui simbologia. Então a gente vai utilizar o que? Categorizado. Por que categorizado? Bom, categorizado porque a gente disse se é mestra ou se não é, então são categorias. Então eu vou escolher a coluna índice e mando classificar. E aqui está mestre normal. Para normal eu vou colocar a cor bem clarinha. Eu vou botar esse tom aqui, ó, né, com uma espessura baixa, de 21. Opa, tá 0, vou botar 0.16, tá? E já vou dar um OK aqui. E para mestra normalmente são tons mais vermelho escuro, quase que para o marrom, né? Então a gente pode aqui mesmo, aqui, ó, girando o nosso círculo de cores para cá. Eu posso escolher esse tom assim, ó, por exemplo. Vou deixar a espessura normal. Aqui já está a legenda mestra em normal, mando aplicar e o que a gente percebe é isso. Só que eu não tô vendo os valores, então uma forma de a gente ver os valores é, por exemplo, a gente clicar com o botão duas vezes ou então com o botão direito, né? Também, propriedades mais uma vez. E aqui no caso nós temos a opção chamada rótulos. Tá sem rótulos, quando você clica e habilita, você bota rótulos individuais. E aí você vai ter aqui a opção valor, na verdade ele vai carregar o valor das colunas. Então eu posso escolher Elevation, que é a própria elevação. Não vou mexer em nenhuma configuração ainda de início, tá? E vou dar aplicar. O que vocês vão perceber? Está escuro, porque a imagem é escura, então eu vou ter o valor para todas as curvas de nível. Vai ter momento que eu não quero visualizar de todas as curvas de nível, né? Eu quero visualizar somente das curvas de nível que me interessa. E aí, no caso, eu tenho que botar alguma condição. No caso aqui está me satisfazendo. Vamos botar aqui um buffer, porque nesse caso pede um buffer. O que seria o buffer? Um fundo colorido, né? Então, já vou deixar um bufferzinho aqui, né? Você pode deixar a cor aqui, tá como branco, parece que não tem nada, mas está branco, tá? Eu posso mudar a cor, né? Posso botar, sei lá, um vermelhinhozinho claro, sem problema. Então, ok, vocês podem ver que
que está aparecendo aqui. Óbvio que vermelho claro é horrível, né? O padrãozinho é o branco mesmo, branco não erra, a não ser que você tenha uma imagem de fundo branco, né? E não compensa nem botar um buffer, né? Melhor deixar sem nada mesmo. Tá aqui, ó, vocês ficaram a ver, bem marcado, beleza? Vocês veem, ó, 930 realmente não dá, mas olha, 960 é divisível. E nós vamos fazer agora uma condicionante, né? Opa! Por quê? Porque a gente tem rótulo para todas as curvas de nível, que é o objetivo desse vídeo. Então, o que a gente vai fazer? A gente já aprendeu a criar rótulo, botar um bufferzinho, agora a gente vai aqui, botão direito em propriedades, certo? E aqui no caso, a gente tem aqui, ó, nos rótulos, tem rótulos individuais, mas nós temos também rótulos baseados em regra. Então nós vamos criar uma regra, que já tem uma regra vazia, eu posso aproveitá-la clicando 2 vezes. E aqui eu vou colocar um filtro, né? O que vai ser o filtro? O filtro vai ser a operação lógica que vai fazer com que apareça. E a coluna que vai aparecer para mim, eu já vou deixar aqui, ó, já é elevation. Eu quero que apareça realmente elevation. E aqui o filtro vai ser a regra. Então vem aqui, né, e vou botar a regra. Qual a regra que eu vou colocar? Bom, eu quero que o índice seja igual a mestra. Então aqui no campus de valores, né, eu tenho o índice aqui, a coluna índice. Ela seja o quê? Igual a quê? A mestra. No caso, eu venho aqui, aspas simples, escrevo mestra. E fecho com aspas simples. Se eu não lembrar como eu escrevi, às vezes com a primeira maiúscula e tudo mais, o que você pode fazer? Uma vez em campos de valores e índice aqui ativado, você pode vir aqui, ó, no campo único e vai aparecer os valores. Se você der um clique duplo, deu também. E aí a gente dá o OK. Aqui a gente pode mandar testar, então ele vai dizer, olha, 86 feições foram filtradas, então 86 curvas mestra, entendeu? Aqui como já está elevation mesmo, tudo beleza. Aqui você pode editar, mandando desenhar um buffer, já está marcado, então é só dar OK e aplicar, né? E vocês veem que sumiu um monte e agora só estão marcadas mesmo as curvas mestra, né? Os rótulos, né, no caso. E aí com isso a gente encerra essa parte do vídeo, né, seguindo para o próximo vídeo da sessão aqui para o nosso primeiro projeto, que é traçar os cursos d'água dentro desse contexto aqui da bacia. Pessoal, então é isso. Valeu, hein?